Meu, amém e amém. Vamos fazer mais uma vez a leitura que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, faremos a leitura dos versos 1 em diante. João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 em diante. Diz assim o texto: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém e é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que adivinha o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, a Bíblia está recheada exatamente de vários encontros, de pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram exatamente a sua vida totalmente transformada. Não tem como alguém se deparar com Jesus e viver a mesma vida que um dia vivia quando não o conhecia. Todos os encontros que Jesus teve
foram encontros transformadores. Foram encontros em que as pessoas não ficaram melhores, mas que elas viraram uma nova criatura. E esses encontros relatados na Bíblia, essas histórias, elas não se encerraram quando o cânon da Bíblia fechou, mas ela continua exatamente através da minha e da sua vida. Jesus, quando nos encontrou, Ele transformou a minha e a sua vida. E talvez nesta noite, queridos, seja uma noite de encontros. Para muitos aqui nesta noite, uma noite em que Jesus, de fato, Ele quer mudar talvez alguma área da nossa vida. Ele quer transformar talvez aquilo que ainda se encontre no oculto de cada ser. O texto ele fala exatamente que Jesus estava saindo da Judéia em direção à Galileia, e o texto ele vem dizer que neste trajeto era necessário passar por Samaria. Nós aprendemos claramente aqui que essa necessidade não era porque não tinha outro caminho, porque existiam pelo menos 3 caminhos para se chegar da Galileia a partir da Judéia, e este que Jesus escolheu era o que o judeu comum jamais ele escolhia. A necessidade aqui que o texto ele vem falar era a necessidade exatamente de um encontro que Jesus queria ter com essa mulher. Era a necessidade que exatamente ele ouviu quando um dia nos encontrou. Essa mulher, ela se depara com Jesus e tem a sua vida transformada. Esse caminho de Samaria, um judeu comum jamais escolheria, porque os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. Mas nós aprendemos uma coisa muito interessante, é que a necessidade, no entanto, não era apenas geográfica. Jesus, de uma forma intencional, ele realiza esse encontro transformador com essa mulher, que como de costume ela ia buscar todo meio-dia água nesse poço de Jacó, lá na cidade de Sicar. E o fato é que aprendemos é que não tem lugar onde homem comum e mulher comum não possa ir, que Jesus ele não vá. Uma vida para Jesus vale mais do que 1000. Hoje nós estamos aqui porque Jesus não resolveu ir para aquela cruz exatamente por um coletivo, mas de uma forma individual, por mim e por você. Ele assume exatamente a minha e a sua dívida lá naquela cruz. Ele faz com que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de viver a sua vida, porque Ele morreu a minha e a sua morte. É assim que acontece com aqueles que se deparam com Jesus, que não precisa de um dia extraordinário, de um dia programado, mas um dia de uma rotina comum de uma mulher que todos os dias ia a meio-dia buscar água nessa fonte, conhecida como a fonte de Jacó. E Jesus simplesmente nos encontra em um dia de rotina, em nossas vidas, e transforma nossas vidas. E como eu falei, quem sabe hoje, na rotina de ter vindo ao culto, na rotina de poder dedicar o dia de domingo ao Senhor, quem sabe que hoje, esse será o dia do encontro. A partir dessa narrativa de João, a gente pode exatamente aprender algumas lições, que vai exatamente alimentar o nosso coração e a nossa alma, que pode com certeza talvez até trazer cura para cada um de nós. A primeira coisa que nós destacamos aqui é quando Jesus, ele se senta porque está cansado. A Bíblia diz que ele estava cansado de viagem, e isso revela exatamente a sua humanidade. Isso descarta e destrói qualquer ideia de que Jesus era apenas Espírito, de que Jesus era apenas Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí descarta também a justificativa que muitos têm em poder dizer Jesus só conseguiu porque ele era Deus. Mas ele passou e viveu tudo aquilo que eu e você somos suscetíveis a passar. Jesus, a Bíblia diz que ele chorou, sentiu fome, sentiu sede, ele se irou, e nesse momento aqui ele cansou. E de frente com essa mulher, que vinha ao meio-dia exatamente no horário impróprio, buscar água para beber e para fazer os seus afazeres de casa, Jesus ali, olhando nos olhos dessa mulher, ele pede água para beber. Esse horário que essa mulher ela ia buscar água era um horário extremamente impróprio, porque o natural era que as mulheres pudessem se juntar e ir no início da manhã, porque o sol estava mais ameno.
ou então talvez no final da tarde, ou então de manhã e de tarde, para poder ter água em casa, para poder abastecer os seus depósitos de água em casa. Mas era possível que, diante da condição dessa mulher, ela era uma das mulheres ali que as outras não queriam se juntar. Era uma das mulheres exatamente do qual, onde ela passava, as outras cochichavam. Talvez pela sua condição, talvez porque ela tinha vivido e que estava vivendo nesse momento. E ela, para não ser molestada por outras mulheres, resolve exatamente enfrentar o calor do meio-dia, o horário mais quente de um dia, para poder ali buscar aquilo que iria saciar e matar sua sede e ali talvez cumprir uma tarefa e uma agenda que ela tinha. Você já imaginou Jesus pedindo água a você? Jesus, ele pediu água a essa mulher. O primeiro que tudo, exatamente, Jesus, ele, como homem, ele não poderia estar falando em público com a mulher, e a mulher não poderia, de modo algum, estar falando em público com esse homem, de acordo com a cultura ali do tempo. E muito mais ainda que essa mulher era uma samaritana. Como eu falei, os judeus, eles não se davam bem com a samaritana, mas Jesus, ele diz, dá-me de beber. E é interessante, qual tipo de água que eu e você nós temos para matar a sede de Jesus? Diante de uma pergunta dessa, diante desse diálogo, o que você iria oferecer a Jesus? Tudo aquilo que você pudesse oferecer de melhor ainda era pouco para Ele. Até porque tudo aquilo que eu entrego ao Senhor é aquilo que Ele já me deu, é aquilo que Ele já me ofereceu. Não tem nada que eu possa dar ao Senhor, senão aquilo que Ele já me deu. É como se um pai, e aqui aqueles que são pais de crianças ou de adolescentes de entre 10 e 12 anos, mais ou menos ali, que no dia dos pais, qual é a função do pai no dia dos pais? É você tirar o cartão de crédito, o dinheiro, entregar para a mãe, comprar um presente, para que o filho ou a filha possa entregar para você. E o que acontece diante disso? A gente extremamente se alegra. A gente sabe exatamente que foi pesado ao nosso cartão, no nosso dinheiro, no nosso bolso. Mas a alegria não está em receber um presente. A alegria está exatamente em receber o sorriso e a gratidão e o amor envolvido naquele presente. É exatamente isso que Jesus ele faz. Jesus ele nos entrega para que eu e você possamos dar uma contra-resposta a Ele. Ele nos dá uma vida para que nós dediquemos a Ele, Ele nos dá um tempo para que nós dediquemos a Ele, Ele nos dá saúde para que nós dediquemos a Ele, Ele nos dá o seu amor para que nós possamos dedicar a Ele, Ele nos dá tudo para que nós possamos dedicar a Ele. E aí Ele não se alegra exatamente com aquilo que eu e você nós venhamos a fazer. Não é um copo com água que exatamente Jesus estava querendo naquele momento, mas era o prazer daquela mulher em poder oferecer um copo com água. Mas eu imagino naquele momento que isso não foi tão simples para aquela mulher. Eu imagino que essa palavra, dai-me de beber, não soou tão bem simples nos ouvidos daquela mulher, porque a Bíblia diz que ela tinha se casado 5 vezes e o marido que agora ela tinha não era dela. Eu imagino que essa mulher, diante dos insucessos que ela tinha tido nos relacionamentos, essa mulher se tornou uma mulher desconfiada. Essa mulher se tornou uma mulher, talvez assim, ríspida, uma mulher trancada, uma mulher fechada, uma mulher exatamente assim, irônica. Nesse verso 9, após Jesus pedir água para beber, essa mulher que tinha exatamente tido todos esses relacionamentos, de uma forma irônica e desconfiada, ela diz, como é que tu, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Percebe que muitas vezes, claramente, a gente romantiza essa fala. Muitas vezes a gente acha que foi o tom que essa mulher falou, foi esse tom que agora eu repeti para vocês. Como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que eu sou samaritana? Eu imagino não ter sido dessa forma que essa mulher falou. Eu imagino que essa mulher, como não conhecia ainda Jesus, pensava e conjecturou que Jesus fosse simplesmente mais um homem que queria se aproveitar dela, que queria se aproveitar do seu relacionamento, que talvez com aquela conversa mole, sabe, de alguém que é paquerador e diz assim, que horas você tem? Só para puxar um assunto. Você sabe onde é que fica a praça ali de Santana?
só para puxar um assunto. Você tem água para beber? Eu imagino que essa mulher extremamente desconfiada, essa mulher pensou isso de Jesus. E essa forma irônica que ela respondeu, se a gente pudesse traduzir para o tempo de hoje, e eu sou muito tentado quando eu leio esse texto, a exatamente traduzir para o tempo de hoje, eu imagino que quando Jesus ele disse, dá-me de beber, eu imagino que traduzindo no contexto de hoje, as mulheres diziam assim, apoio, viu? Tu sendo judeu, apoio, viu? Tu sendo judeu, pedindo água a mim, que eu sou samaritana, mas menino, eu acho que isso assim, isso é conversa mole, vai, diz logo o que é que tu quer. E aí Jesus ele disse, você soubesse o dom, a quem te pede, se vocês conhecerem o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva. Mas essa mulher ainda ela não acreditou, porque ela olha simplesmente para as mãos de Jesus, olha ao lado de Jesus e ela não vê nenhuma vasilha. E ela diz, moço, o poço ele é fundo, você não tem nenhum balde, você não tem exatamente nenhuma corda, como é que você vai me dar essa água? Eu já sei, você vai querer pedir o meu balde emprestado. Essa mulher de uma forma irônica, ela não acredita, diante de tanto sofrimento que ela tinha vivido em seus relacionamentos, ela não acredita que existia um homem que pudesse entregar alguma coisa a ela, sem querer nada em troca. E essa mulher, ela começa exatamente ali a questionar, porque o Senhor, Ele conhece a minha e a sua história, Ele conhece exatamente como mudar essa história. E aí no caso dessa mulher samaritana, ela busca encontrar um propósito e completude, e satisfação, e o preenchimento do vazio existencial nos relacionamentos. Como o texto ele diz, ela já havia se casado 5 vezes, agora estava se relacionando com um 6º homem que não era seu marido. Essa mulher pensava que todo o problema da sua vida era exatamente buscar água ao meio-dia, por isso que ela diz, olha, dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui. No entanto, o vazio que essa mulher carregava não era um vazio de um balde, era um vazio da alma, era um vazio existencial, porque o problema dela não era simplesmente ter que carregar um balde, mas é que ter que carregar uma culpa que a sociedade talvez tinham colocado sobre os ombros dela. Era exatamente poder achar que todo o insucesso dos relacionamentos pertenceu exatamente a ela. Essa mulher acreditava tanto no casamento, apesar de que muitas pessoas venham dizer que essa mulher assim banalizou o casamento, e eu pelo contrário, eu acredito que ela acreditava era muito no casamento, porque senão ela já tinha desistido há muito tempo. Mas ela 5 vezes, ela se casou, porque exatamente ela acreditava no casamento, mas ela tinha que revelava algo que não iria satisfazer, porque ela depositava toda a sua confiança e satisfação num casamento e nos relacionamentos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dia, quando o homem pecou, o pecado ele trouxe algumas consequências, e uma delas foi a morte ao espírito, corrupção à carne e a enfermidade e feridas em nossa alma. Essas feridas geraram aberturas em nossa alma, vazio em nossa alma, que só pode ser preenchida com Jesus. Não tem ninguém nesse mundo, nem nada nesse mundo que possa preencher um vazio existencial da nossa alma se Jesus assim não entrar. É por isso que hoje, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que conheceram a Jesus, que provaram de Jesus, que experimentaram uma vida com Ele, vivem uma vida exatamente satisfeita nele, porque Cristo satisfaz. E pode exatamente dizer como o apóstolo Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, na fartura, na escassez, aprendi a estar contente quando tem muito, quando tem pouco, quando eu sou humilhado, mas também aprendi a estar contente quando eu sou exaltado. Aqueles que de fato experimentaram de Cristo, esses podem exatamente dizer, eu suporto, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Foi justamente nesse encontro com Jesus, que ela recebe a água da vida, para nunca mais ter sede. Jesus transformou a história dessa mulher, quando antes era ela apenas uma mulher samaritana, era assim que ela enxergava a si mesma, era assim que ela era enxergada pelos outros.
essa mulher passa a ser uma evangelista. Essa mulher desacreditada, ela começa a anunciar o evangelho de Cristo. Venham e vejam um homem que falou tudo o quanto eu vivi. Venham e vejam uma mulher que ninguém acreditava em suas palavras. Ela consegue convencer um monte de homens, porque a Bíblia diz que homens foram ver quem era Jesus. Isso nos ensina mais uma coisa, que não é o poder do seu convencimento que vai fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, mas é a transformação da sua vida que vai fazer com que as pessoas desejem chegar diante de Cristo. Não foi simplesmente as palavras dessa mulher. Olha, eu encontrei um homem agora que ele disse tudo o que eu vivi. Eu imagino que o rosto dessa mulher estava diferente, eu imagino que a fala dessa mulher estava diferente, eu imagino que a mulher que só andava cabisbaixa agora levantou e olhou olho nos olhos daqueles homens e disse assim: olha, vocês precisam conhecer porque eu achei o Cristo. Eu achei o Messias prometido, eu achei aquele que era, que é e que há de vir. Venham e vejam. E o texto ele diz que todos vieram e foram ter com ele. E é interessante que, seguindo o texto um pouco mais, os homens disseram a essa mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Isso está lá no versículo 42. Essa mulher, ela fez total diferença na sua sociedade, no local onde ela vivia. Os judeus, eles não consideravam, como eu falei, os samaritanos, tinham eles como alguém de menos importância. É possível que os judeus fizessem uma oração dizendo assim: muito obrigado, Deus, porque eu não nasci samaritano. Mas essa mulher que fez total diferença, essa mulher de antes desconhecida, de antes exatamente rejeitada, agora uma filha de Deus, pregadora do Evangelho de Jesus Cristo, uma ferramenta para alcançar os perdidos ali em Sicá, uma bênção de Deus para o mundo. Ela era uma improvável, assim também como eu e você, nós somos improváveis para pregar o Evangelho. Se a gente olhar a nossa história, o resumo da nossa história, nós não teríamos razão de por conta própria estar aqui, não teríamos razão de por conta própria estar servindo ao Senhor. Mas sabe, o encontro que tivemos com Jesus não foi marcado por mim e por você, mas foi marcado por Ele mesmo em sua agenda, para que hoje nós pudéssemos ter a nossa vida transformada. A água que Jesus nos dá faz nascer em nós uma vida nova para com Deus, para que nós possamos exatamente adorar em espírito e em verdade. Quando Jesus, Ele disse que tem uma água que daria vida a essa mulher e queria produzir uma fonte para a vida eterna. Essa mulher questiona a Jesus, perguntando se ele era maior do que Jacó. E é interessante porque aquele poço ele tinha extrema importância para aquele povo. Essa pergunta que a mulher fez a Jesus, esse questionamento parece fazer sentido mesmo, porque afinal, há milênios esse poço estava dando água, esse poço estava matando a sede exatamente ali daquele povo. Havia passado o período da escravidão no Egito, passou o período exatamente do Êxodo, passou o período dos juízes, dos reis, o período dos cativeiros, o período aí interbíblico do Antigo e do Novo Testamento, que simplesmente foram 400 anos, e o povo de Sicar ainda tirava água desse poço para a manutenção da vida. Imaginem como esse poço foi importante na história desse povo. Só quem mora em algum bairro ou em localidade que não tem água constante sabe a importância dessa água. Por isso que ela pergunta se ele era maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o próprio poço. E Jesus, ele diz: quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Porque Jesus aqui nesse momento estava falando exatamente que aquela água só era capaz de matar a sede física. Mas a água que Jesus iria dar e estava oferecendo àquela mulher era para matar a sede dela, da alma. Diante dessa mulher está um homem que conhece e pode saciar não apenas a sede do corpo, mas a sede exatamente da alma. Jesus, dizendo isso,
Essa água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher não pensa duas vezes. E ela diz, dá-me dessa água, para que eu não precise mais vir aqui buscar e que eu possa matar a minha sede. Sabe, muitas vezes nós pensamos que o nosso problema maior é um problema físico, ou um problema aqui nessa terra. Mas o maior problema que nós temos muitas vezes é de um vazio da nossa alma, e por isso nós temos vivido numa geração que tem se ocupado tanto. Vivemos numa geração tão abastada de conhecimento e de bens, mas que exatamente isso traduz muitas vezes, não necessariamente todas as vezes, porque generalizar é uma injustiça, mas muitas das vezes traduz um coração insaciável. Um coração que busca saciar a sua sede aqui nessa terra. E essa mulher, ela exatamente queria, não porque ela tinha descoberto que aquilo ali iria fazer com que ela vivesse plena, mas porque ela não queria ser molestada mais pelo sol do meio-dia. Ela não queria ter mais trabalho. Mas Jesus, ele vai diretamente no ponto central da história, e ele diz assim, vai e traz o teu marido aqui. E ela disse, não tenho marido. Mas era como que essa mulher não estivesse mentindo, mas como ela dissesse assim, eu vou nem dizer a minha história, para que ele não venha dificultar a me entregar essa água, para que ele não venha colocar circunstâncias difíceis em qual eu não consiga, para que eu não venha beber dessa água e essa água venha jorrar para a vida eterna, para que eu não precise mais voltar aqui. E quando ela diz, não tenho marido, Jesus, ele diz, disseste bem, disseste com verdade. Porque era possível que antes ela estava apenas conjecturando quem era Jesus. E Jesus, ele diz, realmente 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é o teu marido. E essa mulher caindo em si, caindo sua ficha, ela percebe que Jesus é um homem diferente. Ela percebe que Jesus tem algo dentro dele que poderia oferecer a ela, sem querer nada em troca. E ela diz assim, vejo que tu és profeta. E ela começa a mudar o discurso. Ela já esquece a questão da água, e ela diz assim, nossos pais, eles adoravam, e a palavra aqui, eles começam agora a falar em um assunto de adoração. Nossos pais, eles adoravam neste monte, era no Monte Gerezim. E nós, e vocês dizem que o local de adoração é em Jerusalém, que se deve adorar. E Jesus, ele diz, mulher, pode crer, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Era como Jesus estivesse dizendo assim, vocês não irão adorar nem aqui, nem ali, mas vocês precisam adorar em espírito e em verdade, é dentro de cada um de vocês, é o estilo de vida de cada um de vocês, é que servirão como adoração ao Pai. Ela sabia exatamente a trajetória da humanidade, que viria um Cristo, que viria o Messias, que iria explicar tudo aquilo, e Jesus, ele diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Essa água que essa mulher passou a beber, fez com que fosse jorrada em todos aqueles que estavam à sua volta. De alguém desacreditado, agora passou a ter credibilidade. E quando a gente bebe dessa água, nós deixamos o que temos nas mãos e abraçamos a missão de Cristo para a nossa vida. Porque o rio que jorra dentro de nós passa a transbordar sobre os outros. A mulher que tinha como objeto principal, talvez, das suas atividades diárias, que era o seu balde, o seu cântaro, assim como a Bíblia nos diz, e a sua rotina de ir buscar água, o texto ele diz lá no verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? E o texto ele diz que saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, hoje talvez seja uma noite, não seja uma noite de um encontro do Pai com a samaritana, mas talvez seja a noite do reencontro de Jesus
com cada um de vocês aqui nesta noite. Eu não sei exatamente qual a vasilha que você tem carregado até hoje. Qual o vazio que você tem vivido, existencial, e que você tem buscado tanto. Eu só sei que essa mulher, quando ela se depara com Jesus, ela esquece que ela tinha que encher a sua vasilha de água para levar para casa. Porque ela acha algo muito mais sublime e necessário à sua vida, que é a presença de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas uma coisa eu sei: a vasilha que talvez você trouxe nesta noite não é suficiente para lhe saciar. Talvez você nesta noite chegou aqui com a vasilha da solidão, e aí você talvez julgou que esse momento de 2 horas que nós estamos aqui, juntos e reunidos com outras pessoas, isso vai saciar a sua sede da solidão. Mas é possível que pessoas estejam arrodeadas de outras pessoas e se sintam só, porque solidão é diferente de solitude, e é possível que alguém esteja só, não arrodeado de pessoas, mas mesmo assim se sintam abraçada por Deus, porque crê na palavra de Deus, do qual Ele diz que estaria conosco em todo e qualquer momento da nossa vida. Talvez você chegou aqui com a vasilha vazia do amor. Talvez você não se sinta tão amada, e talvez você disse assim: eu vou hoje, com a minha vasilha vazia, buscar o amor. Mas eu digo a você que 2 horas é muito pouco para que você possa viver uma vida inteira saciada, se você não beber da verdadeira água da fonte, que é Jesus. Talvez você chegou aqui nesta noite com a vasilha da alegria, e aí você talvez entristecida saiu de casa dizendo: eu vou lá porque eu preciso me alegrar. Mas essas 2 horas não são suficientes para matar a sua sede em alegria, para você viver uma vida inteira, se você não beber da verdadeira fonte, da verdadeira água, que é Jesus. Talvez você nessa noite aqui chegou aqui com a vasilha vazia da satisfação, por você estar insatisfeita com a vida que tem vivido, com as coisas que você tem. Talvez você venha viver umas 2 horas de satisfação aqui, e eu digo a você que isso não é necessário para matar uma sede para uma vida inteira, se você de fato aqui não beber da verdadeira água da vida, que faz jogar uma fonte para a vida eterna. Jesus, Ele está disponível no nosso meio, e Ele marcou o encontro comigo e com você, para que Ele pudesse nos saciar com essa água da vida, para que nós pudéssemos exatamente preencher o vazio de nossa alma, para que nós pudéssemos exatamente deixar de lado o nosso cântaro, a nossa vasilha, e sairmos daqui tão pleno, de modo que as pessoas que ainda nesta noite irão nos encontrar, possam ter a sua sede saciada através da minha e da sua vida. Deus, Ele quer nos usar como ferramenta, assim como essa mulher improvável foi usada na vida de muitos. Percebe que Jesus, Ele não parou em um horário que tinha muita gente lá no poço. Foi um horário extremamente improvável, onde só tinha uma pessoa improvável, uma pessoa que foi usada para evangelizar uma região, um local que era rejeitado pelos judeus, pelo povo de Deus. Talvez você seja a única pessoa na sua casa que entregou a vida a Jesus. Talvez você seja essa pessoa que muitas vezes tem sido recriminada, tem sido rejeitada, tem vivido esse vazio existencial, tem aprendido com os insucessos da vida, com as decepções da vida, a viver uma vida trancada, fechada.
a não confiar mais nas pessoas, a responder talvez de forma irônica, conjecturando todas as coisas e não se abrindo de uma forma verdadeira para aquele que nos conhece por dentro e por fora. Talvez nessa noite você chegou como aquela mulher, carregando um peso e achou que iria voltar para casa carregando esse peso dobrado, porque é vindo trazendo vasilha vazia e voltando com ela cheia. Isso é muito pouco. Jesus, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Então a ideia do encontro com Cristo não é sair daqui carregando uma porção, mas é tendo dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque ao cruzar aquela porta, aqueles portões, essa sede ela não vai voltar. Porque o nosso culto não depende exatamente de 4 paredes, de um local geográfico. Porque a presença de Deus não se encerra quando nós desligamos essas luzes. Mas ainda assim permanecerá dentro de nós a alegria verdadeira que independe de situações e de circunstâncias que talvez algum de vocês possam estar vivendo. Essa alegria, esse balde da alegria que talvez possa ter faltado em muitos, vai fazer com que vocês estejam alegres e contentes, mesmo diante de um lar atribulado, mesmo diante de um ambiente de trabalho difícil, mesmo diante de situações quase que impossíveis de se revelar cristão. Mas isso não vai depender daquilo que eu e você nós vamos carregar, porque aqui eu e você chegamos para deixar diante de Jesus toda a nossa vasilha vazia, e sairemos daqui cheios de vida, por ter bebido da verdadeira água da fonte, por deixar que exatamente essa fonte produza essa vida, ao ponto de contagiar aqueles que estão à nossa volta. Uma mulher sem credibilidade, uma mulher improvável, onde ninguém queria escutar o que ela tinha a dizer, conseguiu evangelizar uma região. Deus, ele não precisa de muitas pessoas, ele só precisa de uma pessoa, e essa mesmo assim improvável, para que uma família seja ganha, para que um ambiente seja transformado, para que pessoas possam se aproximar dele e reconhecer que ele é o Cristo, o Messias prometido. Se você nessa noite chegou trazendo alguma vasilha, seja ela do amor, da solidão, da alegria, seja ela qual for, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curve sua cabeça, e todos que nesse momento se percebem que vem carregando uma vasilha vazia, e que chegou aqui nessa vasilha e com a expectativa de sair com ela cheia, você vai carregar mais peso. Deus, ele quer produzir uma fonte em você, e eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Ainda de olhos fechados, somente Deus e você sabe aquilo que nesta noite
você trouxe. Amado Deus e Pai misericordioso, nosso Pai de infinito poder e amor, é em nome de Jesus que aqui nós nos encontramos, com o coração rendidos e gratos a Ti, Pai, porque o Senhor um dia nos encontrou, porque o Senhor um dia nos achou que nós é que estávamos perdidos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não hesitou em se dirigir a cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor insistiu, mesmo muitas vezes de uma forma ríspida, mesmo muitas vezes rejeitando a sua proposta, o seu amor, o Senhor ainda assim nos ofereceu uma água viva, que nos deu vida, que produziu em cada um de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, na vida daqueles que estão à nossa volta. Queremos nesta noite, ó Pai, te entregar diante do Teu altar todas as nossas vasilhas vazias. Queremos entregar as expectativas, Senhor Deus, de poder sairmos daqui carregando algum peso, para levar uma porção para a nossa casa, porque isso é muito pouco, porque tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer é muito maior do que aquilo que nós possamos pedir ao Senhor, porque o Senhor é que sabe que tem planos e sonhos a nosso respeito, planos de paz e não de guerra, para poder nos dar um fim proveitoso, para podermos cumprir o propósito e anunciar as boas novas de Deus em Cristo Jesus. Nos usa, Senhor Deus, como ferramenta para este mundo. Nos usa como ferramenta, Senhor Deus, para a nossa casa. Faz com que em nome de Jesus, ainda nesta noite, aqueles que se encontrarem conosco, nós possamos transmitir, Senhor Deus, essa alegria tão grande, esse amor. Se nós estamos aqui, diante desse encontro, é porque o Senhor nos escolheu como ferramenta em suas mãos. Sacia nossa sede, Senhor Deus. Queremos beber, Senhor Deus, desta água. Queremos, amado Deus, ser esse instrumento e essa fonte na vida daqueles que estão à nossa volta, mesmo diante de adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das insatisfações, mesmo diante dos dias e noites tristes. Mas nós temos ao Senhor, o Senhor que nos buscou, o Senhor que insistiu, o Senhor que nos amou. É em nome de Jesus que a Ti nós oramos e já Te agradecemos, amado Deus, por tudo. No nome santo de Jesus. Amém.